Você já deve ter visto aí na sua região muitas pessoas construindo imóveis para vender e talvez até você já conheça alguns dos benefícios que a incorporação imobiliária tem, mas ainda se pergunta, será que vale a pena construir imóveis para vender? Quais são os principais benefícios desse negócio? E por isso eu resolvi trazer nesse vídeo aqui os 10 principais motivos pelos quais vale a pena construir imóveis para vender, os motivos pelos quais eu ingressei nesse ramo e por que também você pode ingressar. E aqui eu não vou falar sobre prédios, sobre kitnet, sobre salas comerciais, mas principalmente sobre um nicho específico do mercado que são casas. Você vai entender aqui quais são os benefícios, quais são as principais características que fazem com que esse negócio seja extremamente atrativo para quem quer construir, proteger e multiplicar o seu patrimônio. E na verdade eu vou trazer um motivo a mais. Esse motivo específico é o que me traz motivação todos os dias para eu continuar nesse mercado e tenho certeza que ele vai fazer muito sentido para você também. Por isso, se você quer ter mais conteúdos como esse, já se inscreva aqui no canal e já curta esse vídeo aqui na confiança. Se você quer ter conhecimento e receber mais conteúdos sobre mercado imobiliário, sobre investimentos na etapa mais rentável do mercado imobiliário. Se inscreva aqui. E eu preciso deixar claro para você que construir imóveis para vender não é um mar de rosas, tá? Não quero aqui chover no molhado e nem também te vender uma ideia falsa de que não existem problemas. Como qualquer negócio que vale a pena na vida, como qualquer empreendimento, como qualquer empresa, também tem seus desafios, mas que o ponto que deve ser analisado é a relação entre esforço versus retorno. E nisso, a construção de imóveis para venda, mais especificamente casas, realmente dispara, né? É muito mais eficiente como uma forma de construção e multiplicação do patrimônio. Mas eu não quero tomar a decisão por você, por isso eu trouxe esses 11 pontos aqui, para que você mesmo tome a sua decisão de forma imparcial e você entenda se faz sentido para você. Esses 10 motivos, eles não estão separados em ordem de relevância, tá? Porque o principal motivo pelo qual faz sentido para você pode não ser o principal para mim, e é vice-versa. Então é importante que você analise todos eles para que você mesmo tome as suas decisões. Depois deixe aqui nos comentários qual que é mais importante para você, qual que faz mais sentido para você, tá bom? Primeiro motivo pelo qual vale a pena construir casa para vender é o ciclo rápido. Quando a gente fala de mercado imobiliário, nós falamos de ciclos longos, de 5, 10 anos, tá? Não dá para fazer trade dentro do mercado imobiliário em grande parte dos negócios que existe. Agora, casas têm um ciclo rápido. Se entre você comprar um terreno, construir uma casa e vender, a depender do tamanho e também do padrão, pode levar apenas 6 meses, ou 12 meses, ou no meu caso, em média, 18 meses, porque eu faço casas maiores, de 300, 400, 500 metros quadrados. E se tratando do mercado imobiliário, esse é um ciclo rápido, porque você consegue antever qual que vai ser o movimento do mercado nos próximos 12 meses, mas você não consegue antever o que vai acontecer dentro de 5, 10 anos para que você se prepare. E isso te ajuda muito a tomar uma decisão quando uma taxa de juros está alta, está baixa, ou tende a baixar, que é um bom momento para você ingressar, ou tende a subir, que é um bom momento para você estruturar seu negócio de outra forma. Então você consegue ajustar as velas do seu barco muito rápido quando o ciclo do teu investimento ele é rápido, porque daí lá no final, quando você vende o teu produto, sua casa, aí você toma a decisão se você quer fazer uma nova casa ou se você vai parar, deixar teu dinheiro na renda fixa ou se você vai investir no empreendimento ainda maior. Você tem essa flexibilidade a cada curto espaço de tempo, 12, 18, no máximo 24 meses. O segundo motivo pelo qual vale a pena construir casa para vender é a alta margem de lucro, tá? Você consegue ter uma margem de lucro numa casa entre 25% e 30% do valor faturado. Ou seja, se você vender por 1 milhão e fizer tudo certinho, você vai ter entre 250 mil e 300 mil reais de lucro líquido. É óbvio que tem regiões do país que vai dar uma margem de lucro ainda maior, dependendo também de como você comprar o terreno e os custos de construção e também o momento que você estiver vendendo esse produto. Às vezes um desequilíbrio entre oferta e demanda faz com que tenha maior percepção de valor e seja vendido ainda mais caro, como pode ser o contrário. Você venda aí com 40% acima do custo e você tem uma margem de lucro mais enxuta, de 20%, 22% sobre o valor faturado. Agora, é improvável que você tenha prejuízo, tá? Porque você tem uma margem de lucro saudável e que mesmo no pior cenário, se for uma margem de lucro de 20%, ainda assim, se comparado a outros investimentos tradicionais, é extremamente relevante. E leve em conta que margem de lucro líquido é diferente de retorno sobre investimento, tá? Margem de lucro é calculada sobre o faturamento. Retorno sobre investimento é sobre o montante que você investiu total entre custo de terreno e construção, por exemplo,
para ter aquele retorno. E tem um outro indicador que é muito importante, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, o dinheiro que saiu do seu bolso, que não necessariamente foi o custo total entre terreno e construção, a depender da forma como você se alavancou no mercado imobiliário. E aí essa correlação é o que vai fazer você construir patrimônio com mais eficiência. Então olhe muito nisso aí, porque essa é a mágica do negócio, você se alavancar de forma segura para que você tenha o maior retorno sobre o dinheiro que saiu do seu bolso. Terceiro motivo, alta demanda. Você está no mercado onde 85% da população no Brasil mora em casas, ou seja, existe esse gosto comum do brasileiro de morar numa casa que tenha um quintal, que tenha piscina, que tenha espaço para receber os amigos, e por ter essa demanda, né, alta, você tem um produto aí que tem uma liquidez muito boa, né? Em determinadas regiões do país, a maior parte da população mora em casas. Ou seja, existe uma grande parcela da população que gosta de morar em casa, quer ter quintal, quer ter espaço para os pets, quer ter piscina, espaço para receber os amigos, espaço gourmet, quer mais espaço, mais conforto, mais segurança, às vezes, do que morar numa região onde tem prédios, e com isso você tem uma demanda muito grande pelo teu produto. Então, se você fizer um produto de qualidade, você vai ter uma boa liquidez durante a construção ou logo após o término da construção, em virtude de uma alta demanda por essa característica, por esse tipo de produto no mercado imobiliário. É óbvio que se você fizer um produto ruim numa região que ninguém quer, mal executado, com uma planta, com uma arquitetura ruim, vai demorar para vender, e aí não há demanda que sustente. Embora em 2021, 2020, até 2022, com uma demanda gigantesca pelo mercado imobiliário, até os produtos ruins foram vendidos, mas essa não é uma regra. Se o produto for ruim, vai demorar mais para vender. Se o produto for bom, vai ter essa demanda pela aquisição dele e você vai vender aí no finalzinho da obra ou logo após terminar ela. Por falar em obra, o quarto motivo é a simplicidade em construir. Casa sim é mais artesanal do que um prédio, que você replica as lajes, mas o ponto é que você encontra mão de obra em abundância. Em termos de complexidade de fazer um edifício e também de níveis de engenharia, de conhecimento, de técnicas construtivas, uma casa é extremamente comum em qualquer canto do país, qualquer cidade, qualquer tamanho, vai ter lá uma equipe de carpintaria, de pedreiros, uma família que constrói casas. Então você consegue mão de obra em abundância. É uma forma convencional de construção em grande parte do país, principalmente se você for construir aí médio alto padrão. O alto padrão já exige uma mão de obra de maior qualidade, mas mesmo assim a simplicidade da construção em grande parte do país é um fator relevante para esse tipo de produto. Ou seja, você não precisa ter uma equipe de engenharia interna, você pode simplesmente terceirizar a etapa de construção por uma empreiteira de qualidade, de renomada experiência, de comprovada experiência aí na sua região, para que ela faça a execução do seu empreendimento, sem que você precise trazer e internalizar equipe de mão de obra, engenharia, para poder fazer a execução do seu empreendimento. Esse é um grande benefício nesse início de mercado também. E nessa linha de simplicidade, também é simples de aprovar, né? Porque um edifício, a gente tem feito isso nos últimos tempos, leva aí em grande parte das cidades do país 18 meses, desde a aquisição do terreno, fazer projetos, aprovar, fazer registro de incorporação, até fazer o lançamento e de fato poder vender. Tá? 18 meses é um longo período. Agora, uma casa, geralmente, em grande parte dos municípios, ela é rápida de se aprovar, ou seja, você emite o alvará de construção, às vezes em poucos dias ou dentro de 2 meses. Claro que tem estados e tem cidades que leva mais tempo, leva meses, quase passa ano, mas aí é muito pela negligência de quem está cuidando da aprovação do projeto. Agora, tende a ser rápido e por ser simples de aprovar, dentro de poucos meses depois da aquisição do terreno, você já está começando a construir empreendimento. O motivo número 6 é que você consegue conciliar com a sua atividade principal. Então, se tu tens uma empresa, se você é colaborador dentro de uma empresa, se você é servidor público, você pode conciliar a atividade de incorporação imobiliária, principalmente construção de casas, que é mais simples, que é mais rápido, que não exige tanto teu envolvimento diário, você consegue conciliar com a sua atividade principal. Por quê? Porque lá na tua atividade principal, você paga os boletos do seu mês, paga aluguel, paga a prestação do seu imóvel, paga carro, você paga o seu custo de vida, certo? E na construção de uma casa para vender uma por vez, por exemplo, você vai construindo seu patrimônio ao longo dos anos. Então é uma forma de renda extra, mas para a construção do seu patrimônio principalmente. Eu tenho casos de alunos de todas as mais variadas profissões, personal trainer, músico, médico, executivo dentro de empresa, bancário,
que estão construindo imóveis para vender paralelo à sua atividade principal, às vezes passando 15 dias sem ir na obra, se estruturar, mais uma vez, da forma correta a construção dela, que é diferente da incorporação imobiliária. Se delegar, terceirizar da maneira correta, você não precisa estar todo dia apagando incêndio lá na obra. Essa não é uma tarefa sua, é uma tarefa de quem vai construir, e isso você pode acompanhar de longe seu empreendimento, indo uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias visitar a construção. O motivo número 7, que é a construção de casas para venda, é a porta de entrada para a incorporação imobiliária, que pode ser algo bem maior no seu caminho aí, na sua frente, na sua atividade empresarial. O incorporador pode ver aí na sua cidade uma das profissões mais prestigiadas. Como um médico, um grande empresário aí na sua cidade, o incorporador também ele é visto muito bem na sociedade. E você pode começar nesse ramo, se você quer fazer talvez um edifício de apartamentos para vender aí na sua região. Você começa pequeno, como todo mundo começou, como esse grande incorporador aí da sua cidade começou. Ele começou construindo uma casa para vender, depois fez um grupo de casas, depois fez um prédio pequeno, 3 andares, 4 andares. E cá está ele, depois de anos, depois de muito trabalho, né, construindo empreendimentos lindos aí que se tornam referências na cidade. E se você também tem essa intenção de galgar novos patamares dentro do mercado imobiliário, esse é o caminho, é você começar através de casas, porque você vai ganhando know-how, você vai construindo caixa, né? Vai construindo seu patrimônio, e para você poder reinvestir em mais terrenos, na construção de novos empreendimentos, para fazer um lançamento onde você possa também vender rápido em virtude do seu lastro dentro do mercado imobiliário. E tem que começar por algum lugar. Você vai começar por uma casa, por um ciclo pequeno, para você entender se realmente você gosta disso, e se você pegar gosto pela coisa, você vai naturalmente querer fazer na próxima vez, ao invés de fazer uma casa, fazer 2. Depois fazer 3, depois fazer uma casa maior, depois fazer talvez um prédio, e assim por diante. É natural do ser humano buscar evolução, buscar se desafiar, e essa é a porta de entrada se você quer chegar lá nos arranha-céus aí na sua cidade. Esse é o caminho. Agora, talvez não seja teu objetivo. Léo, eu só quero ter uma renda extra, né, que me dê mais conforto, que eu consiga proteger meu patrimônio enquanto eu vou multiplicando ele e posso tirar do meu negócio recursos, dividendos para reinvestir como se fosse uma poupança forçada, uma previdência privada no mercado imobiliário. Então, perfeito. Esse é o motivo número 8. É uma estratégia extremamente segura e eficiente de diversificação do seu investimento. Porque talvez você tenha hoje todo o reinvestimento feito na tua empresa e está tudo certo. Você tem que comprar novos maquinários, você tem que abrir novas franquias ou novos filiais, você tem que investir sim em renda fixa para você ter liquidez, você tem que diversificar, tá tudo certo. Mas se você vê qualquer pessoa bem sucedida aí na sua região, você vai perceber que onde que ela diversifica também? No mercado imobiliário. Seja comprando apartamentos na planta, seja comprando terrenos. Acontece que a atividade mais rentável, a etapa mais rentável dentro do mercado imobiliário é construir imóveis para vender. Então essa é uma estratégia extremamente segura e eficiente para que você possa reinvestir seu patrimônio, tirando da sua atividade principal, investindo no mercado imobiliário. Porque se você compra um terreno e constrói uma casa para venda e ela custe, por exemplo, R$1 milhão, automaticamente depois de pronta, ela já vale 50% acima, 60% acima, às vezes 80%, às vezes 100% acima, mas eu não posso falar isso aqui, porque tem gente que vai me apedrejar, né? Mas sim, regiões do país, inclusive isso já aconteceu comigo, é possível se vender o imóvel pelo dobro do custo de construção e compra do terreno. Isso não é comum, não espere isso, espere aí 50%, 60% acima do custo, mas é possível. Então essa é a etapa mais rentável e é uma forma muito eficiente então de você alocar tirar o seu recurso da sua empresa, da sua atividade do dia a dia, como uma estratégia de diversificação para acumular, para proteger e para multiplicar o seu patrimônio. Agora, supondo que você não tenha essa grana para poder fazer diversificação, você não está nesse patamar. Você ainda está começando a guardar seus primeiros 5, 10 mil reais, que foi como eu comecei na incorporação imobiliária, construindo a primeira casa para vender. Eu não tinha montante para poder investir. Você pode ingressar também nessa fase. E esse é o motivo número 9. Você pode ter uma renda mensal mais participação nos lucros ao construir casas para vender.
Como assim, Léo? Vamos supor que você é uma pessoa séria, honesta, íntegra e você vai entrar com o trabalho, quer trabalhar, tem sangue no olho, só que você não tem grana. Você vai buscar isso com quem tem grana. Qualquer mercado, se você vê os grandes empresários dos Estados Unidos ou mesmo aqui no Brasil, muita gente começou só com o suor e outras pessoas confiaram, acreditaram nele e investiram. Então você pode começar dessa estratégia, que foi como eu comecei e como eu faço até hoje, porque essa estratégia você pode utilizar para qualquer nível de empreendimento. Por exemplo, o maior prédio da América Latina, que foi construído aqui em Balneário Camboriú, foi feito dessa forma. Uma grande empresa com um lastro gigantesco construiu o empreendimento, mas teve alguém que fez o aporte para a exposição de caixa, para cobrir a aquisição do terreno e assim por diante. Você conhece essas figuras, são públicas, né? Se você conhece, coloca aqui nos comentários para o pessoal saber quem é. Ou seja, essa estratégia de você entrar com o trabalho e alguém entrar com a grana e depois dividir o lucro, é uma estratégia que todo mundo utiliza em qualquer mercado e você pode utilizar para começar no mercado imobiliário também. Ou seja, você vai ter uma rentabilidade mensal pela gestão da construção, tá? Que você vai ter que comprar material, ter que cuidar da evolução do empreendimento, desde a compra do terreno até a venda do imóvel e no pós-obra, como também você vai ter uma participação nos lucros. Então tem um dinheiro que paga as suas contas todo mês, talvez com o empreendimento pode ser que cubra todos os seus custos mensais, pode ser que com 2 empreendimentos isso vai acontecer, e lá no final você tem metade do lucro, 60%, 40% do lucro do empreendimento, para que isso se torne o quê? Patrimônio. Para que vá diretamente para a sua coluna de ativos, para que você possa reinvestir na construção dos seus próprios empreendimentos e não dependa somente da capitalização de recursos com investidores. Com isso a gente chega no 10º motivo, mas espera aí que tem o 11º, que é a cereja do bolo, tá? O 10º motivo, pegando um gancho então desse 9º motivo, é a construção do seu patrimônio. Então, você está fazendo tudo isso no mercado imobiliário para quê? Para ter uma vida, um padrão mais elevado? Sim. Para poder viajar? Sim. Para poder dar mais conforto, segurança, saúde, pagar plano de saúde para sua família, ter uma previdência privada de qualidade, uma segurança para sua família, ajudar seus pais ou ajudar seus filhos, dar educação para eles. Tudo isso, com certeza, é para isso que a gente ganha dinheiro, para isso que a gente produz no dia a dia. Mas você tem que lembrar que você é mortal e que as coisas no futuro podem não acontecer tão bem quanto a gente previa. E elas tendem a não acontecer como a gente previa. Então você precisa ter um colchão financeiro que te dê segurança e te proporcione o quê? Liberdade financeira. Ou seja, que mesmo você não produzindo todos os dias ou durante o mês, você tem uma renda que cubra seu custo de vida. E então aí entra a construção do seu patrimônio. Ao comprar terreno, construir uma casa, vender, reinvestir na compra de terreno, construção e venda, reinvestir, você está fazendo o quê? Você está exponencializando o seu patrimônio. E o mais legal de tudo é que a sua matéria-prima não é uma máquina que tende a ser perecível e perder valor ao longo do tempo. Ela não é, às vezes, mais um espaço físico, uma sala comercial que você aluga depois quando tiver que sair, para aumentar ou para diminuir o tamanho do seu negócio, você vai ter que deixar de lado e você vai perder aquela grana que você investiu. Aqui você está investindo no seu negócio comprando matéria-prima, que é o quê? Terreno. E terreno sempre valoriza ao longo do tempo. Se você fizer o básico, ele vai valorizar ao longo do tempo, porque ele é escasso. Cada vez tem menos terrenos para poder utilizar, para poder empreender, para poder construir. E se tem menos, ele tende a se valorizar ao longo do tempo. Quanto mais escasso, mais valoriza. Então a tua matéria-prima é a compra de terrenos, é a construção do produto imobiliário, que vai exponencializar os seus ganhos e o seu patrimônio ao longo do tempo. Então a construção do seu patrimônio é um dos principais motivos pelos quais você está fazendo o que está fazendo, para que alcance a liberdade e dê mais qualidade de vida e segurança para sua família. E o 11º motivo, um dos motivos que me fez entrar nesse mercado, talvez o principal, porque eu tentei lá atrás buscar emprego, mas eu não consegui quando eu me formei em engenharia, né? Simplesmente não tinha espaço, eu não tinha alternativa. Eu pensei, cara, eu tenho que fazer por mim as coisas. Eu tenho que buscar de alguma forma viabilizar empreendimento para que eu tenha autonomia, liberdade nas tomadas de decisões, e talvez isso seja o motivo pelo qual você está olhando para esse mercado também, para que você possa, através da incorporação imobiliária, estar no controle de um negócio e estar nas rédeas das tomadas de decisões dos seus negócios, né? Do controle dos seus negócios e da sua vida. Por exemplo, eu era corretor de imóveis durante 4 anos, quando eu comecei no mercado imobiliário há 10 anos atrás. Os primeiros 4 anos como corretor.
E eu ficava na corda bamba, né? Tentando encontrar as melhores alternativas para um cliente e encaixando essa condição financeira do meu cliente com quem estava querendo vender o imóvel. E às vezes algum deles falava assim, não quero mais, essa negociação não é isso aqui, e tudo se perdia, todo aquele trabalho. Eu não estava nas rédeas, não estava no controle do negócio. Então eu decidi naquele momento estar em um dos lados. Ou seria o comprador ou seria o vendedor, mas não seria mais o intermediador do negócio, porque eu me sentia sem ter poder de tomada de decisão naquele momento. E com isso eu decidi ser incorporador imobiliário, ter um negócio no mercado imobiliário, começar construindo casas e ir escalando gradativamente, passinho por passinho. E isso me trouxe um sentimento de liberdade, de eu poder tomar a decisão de qual terreno eu quero comprar, de como eu quero pagar, claro, aliando essa tomada de decisão, indo de encontro a quem está disposto a vender, escolhendo e decidindo para quem eu quero vender. Isso é muito importante. No começo eu não escolhia quem eu queria vender, hoje eu escolho. Não quer dizer que eu seja snob, mas é você definir o produto que você está querendo construir e definir também as características de cliente que você quer com aquele produto. E estar no controle de um negócio me trouxe autonomia, me trouxe liberdade, me trouxe mais satisfação pessoal e talvez isso seja importante para você também, não é? Agora, tá parecendo bom demais para ser verdade, né? Bom, existem algumas verdades nesse mercado que precisam ser ditas. A maior parte das pessoas não vão te contar elas, mas eu vou te contar. Existem ao menos 5 verdades que você precisa conhecer antes de ingressar nesse mercado, na construção de imóveis para venda, especificamente em casas, e que nesse vídeo aqui eu vou explicar cada uma delas para que assim você tome a sua decisão de forma consciente se vai ingressar nesse mercado ou não. Assista esse vídeo porque vai valer a pena.